como é que tu enxerga esse negócio mais recente que está acontecendo de poder editar o nosso material genético? Não sei se tu já entrou nesse assunto, se tu Sim, pesquisa claro, sobre isso. claro. É uma área que é muito, muito interessante, né, cara? E abre caminho para uma revolução mesmo, né? Eu acho que assim, a gente, na verdade, hoje, a gente ainda nem está compreendendo totalmente o DNA. Então, aí no teste da Genera, né, Arthur, você vai descobrir bastante coisas, muitas análises, mas o que a ciência já sabe sobre a genética humana é um pouquinho do que tudo que pode ser descoberto. Então, assim, a edição ela vai vir muito para corrigir muito do que a gente sabe, né? Então, já tem hoje, por exemplo, em estudo clínico, né, em teste em pessoas, o uso dessas ferramentas de edição gênica, por exemplo, CRISPR, né, que é a que mais é comentada, e várias derivações do CRISPR, mas para corrigir, por exemplo, uma doença genética na visão de um paciente. Isso já está sendo testado. Só que teve o caso, né, daquele pesquisador chinês que talvez quis dar um passo um pouco maior que a perna e ele já editou 2 embriões, né, que geraram 2 meninas, supostamente na China. E isso eu acho que é uma coisa ainda complexa, né? Foi um passo muito rápido com o uso de uma tecnologia que ainda não estava tão embasada para ser usado principalmente no embrião, né? Qual foi o... Ele fugiu, né? Ele sumiu, esse cara, né? Na China, de vez em quando, se a pessoa não faz uma coisa muito certa, às vezes ela dá uma sumida, Ele né? some ou Da somem mídia, com pelo ele. menos, né? E assim, basicamente ele fez isso, né? Apresentou num congresso e ele deu uma sumida, pelo menos, da mídia. Ninguém sabe muito, né? Felizmente guardaram a identificação das crianças, né? Não tem que ficar expondo as crianças, mas eu não sei muito o que aconteceu com ele. O que ele fez foi criar 2 pessoas editadas. Foi isso? Ele escolheu como as pessoas tinham que ser. Exato. Na verdade, ele tem uma variante genética que ela está presente principalmente em algumas populações da Escandinávia. É uma mutação genética rara que o ponto positivo dela é que as pessoas que têm essa variante supostamente são imunes ao vírus do HIV. Elas não pegam inclusive HIV. vem uma convidada aqui que ela é imune ao HIV. É mesmo? Aqui no Olha. Brasil. A Priscila Camin. Ela vem aqui. Entendi. Ela tem uma história de vida muito doida e uma das coisas que ela tem na vida dela é imune ao HIV. O marido dela morreu de HIV, ela estava grávida dele e os caras não entendiam porque ela não tinha. E aí descobriram que ela é imune também. É muito interessante, assim, porque assim como a gente vê no Covid, tem pessoas que são mais propensas a desenvolver do que outras, né? Isso, por exemplo, no HIV era chocante, né? Eles veem pessoas que realmente foram muito expostos de diferentes maneiras, né? E que acabaram não se contaminando com o vírus, né? E uma dessas variantes identificadas foi essa, que o pesquisador chinês resolveu fazer alteração nas crianças chinesas para elas ficarem supostamente imunes ao HIV. A questão qual que é? Né? Essa mesma variante ela ainda não é tão estudada. Tem alguns estudos que falam que essa variante pode causar uma morte prematura. Então, é muito complexo por uma condição que claro, é bom você ter uma imunidade a uma doença grave como o HIV, mas você fazer uma modificação tão drástica com uma tecnologia tão nova em crianças que vão nascer. Eu acho que esse foi o maior problema. Né? Mas é interessante, né, o que a gente pode fazer.